Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, a de Tremura das redes sociais. E eu tô aqui para trazer para vocês hoje a resenha do livro Rita Lee, uma autobiografia. E antes da gente continuar, vou pedir para quem não é inscrito no canal já se inscrever. Se você já é inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, dá aquele joinha, beleza? Então vamos lá, Rita Lee, uma autobiografia. Como o próprio nome já diz, é a autobiografia da Rita Lee. E assim, eu fiquei primeiro, gostaria de dizer que eu fiquei muito surpresa com a forma com que a Rita Lee conduz o livro. Eu não sabia que ela escrevia prosa tão bem. Eu achei que ela fosse apenas letrista, versista, compositora. Mas a verdade é que ela deu conta de fazer uma narrativa muito bem construída. Ela fala muito bem, ela conta a vida dela sem pudor. Ela fala de momentos difíceis e com muita destreza e muita leveza. Não está escrito aqui no livro, mas eu vi uma entrevista da Rita Lee ao Jô Soares dizendo que ela estava brincando com o tablet e ela viu que tinha bloco de notas, tinha como escrever no tablet e ela começou a escrever brincando. Sem a intenção de fazer um livro, ela começou a fazer as memórias dela e saiu um livro. É um livro interessantíssimo. Ela conta passagens da vida dela um tanto difíceis de maneira leve, de maneira tranquila, suave. Por exemplo, a Rita Lee, ela na infância, ela sofreu um abuso sexual. Ela tinha 6 anos de idade e ela, como ela fala no livro, para ela foi só um momento, ela não se lembra direito disso, mas assim, doeu muito mais a mãe e as tias que cuidavam dela do que a ela mesma, que ela superou isso com muita facilidade. Mas as tias que cuidavam dela e a mãe ficaram muito tristes, muito arrasadas, e ela justifica a vida louca que ela teve, talvez um pouco a isso, não pelo trauma em si, mas porque a mãe e as tias faziam tanta questão de os desvios de comportamento dela. Ela podia tudo, porque a mãe atribuía ao que tinha ocorrido a ela. Ela é assim porque aconteceu aquilo com ela e tal. E então isso deu a Rita Lee uma liberdade. Ela acabou sendo uma adolescente um pouco mais livre, porque a mãe dela meio que, talvez por remorso, por culpa, fazia o possível para agradá-la e deixava ela fazer o que ela quisesse, atribuindo aos traumas do passado os desvios de conduta. Mas a própria Rita Lee mesmo não tem trauma nenhum e ela conta então a vida dela a partir desse momento. Ela teve uma infância tranquila, o pai dela era bem de vida, era dentista, a mãe dona de casa. Ela era filha de um descendente de americanos e uma descendente de italiana, então a casa dela é sempre muito animada. E ela conta que o pai dela era um provedor, um excelente provedor, não deixava faltar nada em casa, mas dava uma educação de primeira para as filhas, era um pouco sovino, não gostava de comprar filé mignon, preferia carne moída, que falava que o valor nutricional era o mesmo e dava para satisfazer todo mundo. Mas ele não economizava com estudos, por exemplo, e que ele era um pouco seco, um pouco frio, e ela conseguiu entrar, ele não fazia carinho nas filhas, ele não dispensava amor, ele achava que a obrigação dele era só dar dinheiro e alimentar as crianças. Ele não, e era um harém, porque era um homem e um monte de mulher. A mãe, a agregada da família da mãe, uma tia. E a Rita Lee insistia, sempre que ele chegava do trabalho e sentava na poltrona, ela conta que ela escalava as pernas dele e ela dá lambidinhas no rosto dele. E aí, por fim, ele se venceu, e aí ele chegava do consultório e já ia tomar banho para poder para deixar a Rita Lee fazer carinho nele. E ela era a menina do papai, ela era a mocinha do papai, como ela conta. Por causa disso, porque ela conquistou o coração dele, ela conseguiu quebrar o coração dele. E ela conta passagens interessantes, ela fala do processo de criação de música, que ela aprendeu que Gil e Caetano foram generosos, ensinaram a ela técnicas para compor, que eles sentaram assim na mesa de um pá, compuseram Panis et Circenses, uma música que eu adoro. E ela conta que esse processo criativo ela demorava dias para fazer uma música, e aí ela foi aprendendo, pegando o jeito da coisa. Ela conta a história de algumas músicas. Ovelha Negra, ela diz que o pai dela ficou chateado porque dá a impressão na música que ele tocou ela para fora de casa e que isso não era verdade. Mas ela conversou com ele, explicou, falou que era uma licença poética. E aí ficou tudo certo.
Inclusive a Rita Lee conta que ela sempre voltava para casa dos pais. Quando alguma coisa não dava certo na vida dela, ela corria de volta para casa dos pais e sempre foi muito bem acolhida. E aí ela conta toda a trajetória dela, show business, bastidores, composição. Ela fala das tretas, ela fala dos apoios, dos colaboradores. Ela fala sem pudor sobre a época que ela foi dependente de álcool. Ela quase acabou com a carreira dela. Mas ela, assim, capricorniana, embora ela fosse muito porra louca, ela nunca deixava de ir a show, ela nunca cancelava show, ela meio groga, mas ela fazia, cantava todas as músicas da playlist e tal, ela conseguia ter uma disciplina. E ela conta que a primeira vez que ela apareceu em público, eu achei tão bonitinho, ela sentou ao piano, que ela ia fazer um solo de piano, uma apresentação de piano, ela ficou com tanto medo, com tanta vergonha, que fez xixi nas calças. E pra você ver, depois ela se transformou em quem é Rita Lee, uma figura que todo mundo conhece. Eu sou devota da Santa Rita Lee, protetora das ovelhas negras da família. E é isso, a Rita Lee é um livro muito legal, muito interessante. Amei demais ler. Eu li muito rapidamente. Ela tem fotos, tem informações históricas sobre o que estava acontecendo no mundo. Ela nunca foi de protestar contra a ditadura, essas coisas, ela sempre foi meio na dela. Ela conta... Ela foi namoradinha do Paulo Coelho, meu ídolo. Ela conta também, ele também ajudou a dar uma estética em determinada época para a carreira dela, ele trabalhava com isso. Ela era bem namoradeira, Rita Lee, e com orgulho ela chegou até a ser taxada de Dona Flor e seus dois maridos, porque na época dos Mutantes, que eram um grupo, que ela tinha uma banda, era ela e dois irmãos, e ela meio que morava ali perto dos dois, estava sempre na casa dos dois, então ela fala que ela tinha essa fama. Mas assim, essa fama de Dona Flor e seus dois maridos, ela não confirma e também não nega. E ela encontrou o amor dela, o Roberto, por acaso. Ela ouviu ele tocando, elogiou, não sabia quem era, elogiou, e depois por acaso encontrou com ele tomando cerveja num boteco. E ela nem gostava de cerveja, me pediu uma cerveja só pra fazer graça, ficar se exibindo pro moço. E no fim deu certo, eles estão juntos até hoje. Lindíssima Rita Lee, olha gente, que deusa maravilhosa. E ela conta a história de algumas músicas, algumas a gente já até previa. Desculpe o Aue foi depois de uma cena de ciúme, então você vê que ela é gente como a gente. Apesar de ser linda, rica, famosa, roqueira, popstar, ela também tem as inseguranças dela, também tem ciúme, igual que qualquer uma de nós. E é maravilhoso isso, e é demais. E ela conta os períodos que ela foi dependente de álcool, que ela já acordava bebendo, e ela fala que o filho dela muitas vezes ajudou ela, carregou ela, e ela é muito grata a ele, do jeito que ela cuidou dele, e depois ele acabou cuidando dela na vida adulta. Eu não canto muito bem, eu sou meio desafinada, porque eu acho que eu tento imitar a voz dos outros, e eu nunca consigo achar um tom pra cantar direito as músicas. Porém, a Rita Lee, as músicas dela eu consigo cantar, a minha voz combina muito com a dela, porque a gente tem a voz grave e teve um problema nas cordas vocais, ela já cantava, mas o médico já aconselhou ela a usar somente o grave, porque ela ia perder o agudo. Então foi nisso que ela trabalhou. Eu percebo que ela nem se acha uma puta cantora, ela sempre se acha mais ou menos, ela é muito crítica, né? Ela é muito autocrítica, capricorniana. Faz aniversário dia 31 de dezembro. Por coincidência, comecei a ler o livro no dia do aniversário dela. Foi o primeiro livro que eu li no ano. Tô conseguindo cumprir a meta de um livro por semana. Vou trazendo resenha dos próximos aqui pra vocês, beleza? Então é isso. Rita Lee, Rita Linda. Já teve um programa na MTV. Ela era Lita Lee. Ela conta dos bastidores. Rita Lee, uma autobiografia. Se você gosta da Rita Lee, ou se você gosta de biografias, ou se você apenas gosta de ler, leia Rita Lee, uma autobiografia. É maravilhoso, empolgante, envolvente, ela é engraçada. Ela conta que ela criava bichos silvestres na casa dela. Então é isso. Rita Lee, o maridão dela, Roberto de Carvalho, quando eles ainda eram jovens. E tem várias fotos interessantes, várias passagens. Ela escreve muito bem, não é fácil escrever prosa, e ela simplesmente arrasou nessa primeira incursão ao mundo literário. Ela tem jeito pra coisa, ela é uma escritora ótima. É isso, fofa, simplesmente fofa. Muito obrigada, quem tá aqui até agora, valeu.
Quem não se inscreveu aquela hora já pode se inscrever. Compartilha Twitter, Facebook, bota nos grupos do WhatsApp. Chama a gente para o canal. Deixa sugestão de livro para mim que eu vou ler durante o ano para trazer para vocês pelo menos uma resenha por semana, tá bom? Muito obrigada. Beijos, beijos. Adoro vocês.